Fala turma, tudo bem com vocês? Viu que a gente tá chique agora? Com camisa nova, cadeira nova, ó, até parece que sabe o que tá falando, não é mesmo? Brincadeira, lógico que eu sei o que eu estou falando, senão eu não estaria aqui dando aula para vocês. E hoje falaremos sobre inflação. As inflações ocultas que você não vê e quais são os principais índices envolvidos. E essa é uma aula um pouco mais técnica. Provavelmente ela não vai ter tanto engajamento, tanta interação como é uma aula mais técnica, mas eu acho extremamente importante trazer esse conhecimento aqui para que quem de fato está buscando aprender, se aprofundar no meio de finanças, educação financeira, economia, tenha uma aula completa e do melhor jeito possível, que eu vou fazer uma aula mais descomplicada do mundo. Por quê? Quando fala-se de inflação e de índices, surgem esta porrada de índices, IPCA, IPA, IPC, INCC, IGPM, IGPDI, INPC, e aí explode a mente e a pessoa desiste. Calma, essa eu tenho certeza absoluta que vai ser a aula mais simples e descomplicada que você já viu sobre esses índices e sobre a inflação. É um slide, um índice, um slide, um índice, uma explicação direta, objetiva e clara. Ao final vou fazer uma comparação gráfica da evolução desses índices, mas vai ser simples, direto, objetivo, bem direto ao ponto, para não acontecer o que está acontecendo com a menininha aqui, explodir a sua mente. E ao final eu vou discorrer sobre essas top perguntas, as perguntas que mais vão surgir por naturalidade em relação a esses índices, em relação a essa aula. Eles são desconectados, têm uma relação entre si. O que eles têm a ver com a Selic? Qual que é o índice que afeta mais a sua e a minha vida, e se os títulos IPCA+, que são os títulos blindados da inflação, por assim dizer, de fato te protegem. Show? Então, sem mais delongas, vamos lá. E você gostando desse conteúdo, que eu tenho certeza que você vai gostar, não deixa de colocar o like aqui embaixo, fazer um comentário, compartilhar com quem você acha que pode agregar. Ajuda muito o canal a crescer e o YouTube entender que o conteúdo é bom e chegar para mais pessoas. Beleza? Beleza. Então... e coisa importante também, se vocês quiserem uma aula que eu explique para vocês em detalhe quais são os investimentos que te protegem de tudo isso, como é que eles funcionam, comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, eu gravo essa aula com certeza absoluta e com muito prazer e muito carinho. A ideia desse canal é gerar conteúdo que vocês percebam valor, beleza? Bora! Comecemos então pelo mais famoso de todos, que é o IPCA. O IPCA, inclusive, tem uma aula no canal que eu detalho o IPCA, Selic e CDI. Mas o IPCA, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é a medida oficial do Brasil da inflação, por assim dizer. É a medida que, quando se relaciona a inflação, pensa-se em IPCA. O que é o IPCA? De maneira bem simplista falando, que a ideia dessa aula é ser bem simples, direta e objetiva, é um índice mensurado, ok? Não determinado, como assim, que ele é mensurado pelo IBGE, o aumento do custo de uma série de tipos de gastos do nosso dia a dia. Ele pondera um custo de vida do brasileiro médio, legal, entre 1 e 40 salários mínimos, e ele vê o quanto as coisas subiram ou caíram de preço e faz uma média ponderada, e isso chega no IPCA. Matheus, pode explicar de outra maneira? Claro. Ele mensura o quanto subiu o custo da alimentação, de transporte, despesa pessoal, vestuário, habitação, saúde, artigos de residência, vê mais ou menos na média o quanto gasta-se com isso o brasileiro médio. Então ele assume que 25% do gasto do brasileiro médio é alimentação, 19% é transporte, 16% é despesa pessoal, e faz uma média ponderada. O quanto tudo isso subiu, o quanto tudo isso caiu, e gera o IPCA. Então se na média tudo isso aqui subiu 5% no ano, o IPCA do ano é de 5%. Agora, se a alimentação subiu 10%, o restante não subiu nada, vai ter um peso diferente, vai ter 25% desses 10 contribui para o IPCA e o restante 0. Então, se de repente artigos para residência subiu mais do que alimentação, o IPCA vai estar tendencioso para alimentação, porque pesa mais no nosso dia a dia. Agora, se alimentação e transporte subiu mais que o restante, o IPCA vai ser puxado para cima, porque ela tem um peso maior no índice, perfeito? E ela considera a maior parcela da população, entre 1 e 40 salários mínimos. Então engloba realmente mais de 90% da população brasileira, é estimada que o IPCA afeta, legal? Mas ele tem um problema. De 1 a 40 salários mínimos, o padrão de consumo é diferente. Tanto que o IPCA ele não corresponde à sua inflação ou à minha, porque ele é uma média, e a média é diferente da mediana. Se você, de repente, é uma pessoa que gasta muito em habitação, e o IPCA do Brasil deu 10%, estou inventando o número aqui, e a habitação pode ter subido 30%.
como aconteceu em 2020, que a habitação é atrelada ao IGPM, em termos de aluguel, etc. Então, o seu custo de vida pode ter subido mais do que o IPCA. O IPCA não quer dizer que tudo subiu isso, tudo subiu 5%. Ah, o IPCA deu 6%. Não quer dizer que tudo subiu 6%. Quer dizer que, na média, de acordo com a tabela que a gente viu, as coisas subiram 6%. Agora, se o seu custo de vida, se o seu padrão de vida não é 25 alimentação, 18 transporte, 16 despesa pessoal, etc., a sua inflação não vai ser a mesma inflação que o mercado passou. Isso é um ponto que as pessoas não sabem por natureza. Ah, a inflação foi 5%, mas pô, como é que a carne subiu 20%? Como é que a moradia subiu 15%? Como é que teve coisa que eu nem percebi que subiu? Porque é uma média. Então a sua inflação não é necessariamente o IPCA. Esse é um ponto muito importante para vocês entenderem, legal? Então o IPCA ele é calculado desse jeito, de uma maneira bem ampla mesmo. Tanto que até o nome dele é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Show de bola? Show! Temos agora o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Amplo. O que o IPA mensura? Ele calcula a evolução dos preços de produto agrícola e industrial, certo? Entre o primeiro e o último dia do mês. Ele pega de 30 dias o quanto oscilou o preço para o produtor, tanto da parte agrícola quanto a parte industrial. E ele corresponde a 60% do IGPM. O IGPM, como eu vou explicar mais para frente, é um slide por índice, tá? É um índice composto da média de 3 outros índices. Um deles é o IPA, mas o IPCA é ao consumidor, o IPA é ao produtor, perfeito? E temos agora o terceiro índice, que é o IPC. Só coloco ele aqui porque ele faz parte do IGPM. Ele também é um índice de preços ao consumidor, perfeito, ao consumidor. Qual que é a diferença dele do IPCA? O IPCA é medido em nível Brasil. O IPC é medido em nível município de São Paulo, legal? E ele vai apontar a variação do custo de vida das pessoas, só que de agora de 1 a 10 salários mínimos, ok? O IPCA é de 1 a 40, ele é bem mais amplo, ele pega o Brasil inteiro, ele restringiu para a cidade de São Paulo e abaixou um pouco o poder aquisitivo das pessoas. Então, o IPC vai medir o quanto aumentou o custo de vida das pessoas, também de acordo com uma tabela ponderada, também mensura habitação, alimentação, transporte, despesa pessoal, saúde, vestuário, etc. Só que reparem que o peso aqui, ó, o peso ele é diferente. A habitação aqui já é 31%, a alimentação aqui já é 24%, porque as pessoas do município de São Paulo que ganham de 1 a 10 salários mínimos têm outro padrão de consumo médio do que o do Brasil. Também os mesmos itens aparecem, habitação, alimentação, transporte, despesa pessoal. Agora, se você mora em São Paulo, gasta 30% com habitação, 25% com alimentação e mais parecido com isso, você deve acompanhar a sua inflação através do IPC, não através do IPCA, que acaba sendo uma média geral de todo mundo, perfeito? Então o IPC nada mais é do que a inflação para as pessoas de 1 a 10 salários mínimos do município de São Paulo. Foi mais preciso. Se você fosse pegar um índice de cada cidade, a inflação seria muito mais precisa. Porém, é óbvio que isso acaba sendo inviável de ser calculado e ser acompanhado. E o IPC corresponde a 30% do IGPM. Algo que eu percebi exatamente agora é que essa camisa é muito mais quente que a polo, então vou precisar de mais água ao longo dessa aula, perfeito? E temos agora o INCC, que é o Índice Nacional do Custo de Construção. Vai lá, ele é um índice também calculado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, que vai compilar os valores pagos pelas construtoras em materiais de construção, tijolo, concreto, mão de obra e equipamentos. Então, basicamente, é a inflação do setor da construção. Se a gente for analisar de 2009 a 2019 e 2020, acabou não tendo nada muito grande em relação a isso, ele é um índice que tem uma correção praticamente sempre positiva também. Então, o custo da construção civil, com exceção de 2013, que acabou quase ficando no zero, só 0,5%, sempre vai ficando mais custoso. E eu vou mostrar no final para vocês um gráfico comparando todos os índices. Mas guarda o seguinte, o INCC é um índice que vai mensurar o quanto mais caro fica a construção civil, que é um pilar muito importante para o Brasil como um todo. E também faz parte do IGPM, que corresponde a 10% desse índice, perfeito? Vocês já estão vendo o que as coisas não estão desconexas, tá? Legal. Próximo índice, o IGPM, que junto com o IPCA, eu acredito, é um dos índices mais famosos e mais importantes que tem, que é o Índice Geral de Preços do Mercado. Vamos lá. Ele é calculado baseado numa média ponderada dos outros índices. Ele pega 60% do IPA, 30% do IPC e 10% do INCC, ou seja, ele vai corresponder a uma média ponderada desses 3 índices. Perfeito? É simplesmente isso. Então, se de repente o IPA foi 10, o IPC foi 10, o INCC foi 10, o IGPM vai ser 10. O IPA foi 20,
o IPC foi 0, o INCC foi 0, ele seria, no caso, 12, que é 60% de 20 e o restante de 0, perfeito? Então, o IGPM é uma média ponderada desses três índices. Então, ele vai pegar o preço do consumidor, ele vai pegar as três relações, isso é importante, a construção civil com um peso menor, ele vai pegar o IPC, que é focado na cidade de São Paulo, e vai pegar 60% do IPA. Relembrando e retomando aqui a diferença, tá? Importantíssimo. O IPC, ele é baseado no município de São Paulo, seguindo esta tabela de composição aqui. O IPA é do produtor, perfeito? Então ele está pegando uma parte do produtor, só que é o amplo, e uma parte do consumidor, porém na cidade de São Paulo, legal? Cuidado para não confundir sobre isso. E aqui um gráfico comparativo do IPCA contra o IGPM de 2015 a 2020. Eles têm um certo acompanhamento próximo do outro, porém, como eles são índices relativamente desconexos, 2020 agora, ano passado, não sei quando você está vendo essa aula, mas ano passado teve uma explosão em cima do IGPM e muita gente que tinha um contrato de aluguel que é reajustado em cima do IGPM acabou sofrendo. Porque antigamente, quando é reajustado em cima do IGPM e ele acaba ficando parecido com o IPCA, as pessoas acaba tendo uma certa compensação e não sofrendo tanto. Porém, a inflação, o IPCA, na verdade, em 2020, chegou perto de 5% e o IGPM passou de 20%. Então isso gerou uma revolta muito grande e as pessoas acabavam não sabendo o que fazer, muita renegociação de contrato, porque nunca teve um descolamento tão grande nos últimos 10 anos entre o IGPM e o IPCA. Legal? Então, continuando. E o IGPDI? Pessoal, bem simplesmente falando, tá? O IGPM e o IGPDI, no longo prazo, vão ser a mesma coisa. Qual que é a diferença? O IGPM, ele é o prazo que é calculado. O período pelo qual cada um é calculado muda. Um é do dia 15 ao dia 15, um é do dia 1 ao dia 30. Então, simplesmente está mudando a faixa de que pega. O DI é do dia 1 ao dia 30, ou dia 31. O IGPM é do dia 15 ao dia 15. Então, no longo prazo, eles vão ser a mesma coisa, ok? Você pode falar IGP, pode falar IGPDI, falar IGPM. Muito dificilmente eles vão ser diferentes. Vão ser diferentes só na ponta, porque concordam comigo que se eu estou pegando do dia 15 ao dia 15, eventualmente eu estou pegando no dia 1 ao dia 30 de tudo. Então, IGPDI é muito parecido com o IGPM, perfeito? Isso aqui acaba tendo muita confusão, mas é bem simples de fato, você conseguir abrir a cabeça. E o último, se não me engano, o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Aqui não é o consumidor amplo. Qual que é a diferença deles? Em vez de que nem o IPCA, que pega de 1 a 40 salários, o INPC pega de 1 a 5 salários. Ele também muda um pouquinho a tabela do como é mensurado o peso de cada item, também tem alimentação, habitação, transporte, legal, mas em vez de 1 a 40 é de 1 a 5 salários mínimos. Ele é medido em capitais, perfeito, verifica como que aumenta o custo de vida nas capitais desses requisitos aqui. Só que ele é um índice que ele é mais direcionado para a maior parcela da população. Estima-se que 50%, e eu vi em algumas reportagens esse número pode ser maior hoje, pode ser um pouco menor, mas que 50% da população brasileira se encaixa no INPC, porque ganha de 1 a 5 salários mínimos a estrutura familiar. Então, você mensurar um índice, se você ganha entre 1 e 5 salários mínimos, tem muito mais sentido você acompanhar o INPC para a sua vida do que, de fato, o IPCA, que acaba sendo uma média entre todos. Além do fato que o padrão de gasto das pessoas de 1 a 5 salários mínimos é diferente do padrão de gasto de uma pessoa de 1 a 40. Então, das pessoas que ganham de 1 a 40. Então, a tabela ela é mais direcionada para esse tipo de custo de vida, que costuma-se ter as pessoas de 1 a 5 salário mínimo na capital, costumam gastar de acordo com a tabela aqui. Na média, não é exatamente, a média não é a mediana, a média não é o seu caso. 30% em alimentação, 18% em habitação, 16% em transporte, assim por diante. Então, quanto menos amplo for o índice e mais próximo da sua realidade, melhor você consegue mensurar isso. Entenderam, pessoal? Bem simples, um slide por índice, sem complicações, você entendeu que cada um de fato mensura, sem muita dor de barriga. Legal? E aqui um gráfico, eu vou mostrar um mais amplo, tá? De 2019 de setembro até setembro de 2020, prazo de um ano para vocês enxergarem como que evoluíram seus índices, o IGPM, o IPA, o IPC, o INCC. O IPA acabou tendo a maior oscilação ao longo desse um ano, seguido pelo IGPM, depois o INCC e, por último, o IPC. E se a gente pegar e ampliar de 95 a 2016, olha o comportamento dos índices, que legal.
O IPA, que é o índice do produtor, foi o que acabou ficando mais custoso de todos, perfeito? Todos vão indo para cima no longo prazo. Seguido em segundo lugar pelo INCC, depois os IGPMs, legal. Aqui antepenúltimo o INPC, em último colocado o IPC e o penúltimo colocado o IPCA. E aqui que está uma crítica minha a esse índice. Porque de todas as inflações, consumidor, o índice da pessoas que ganham de 1 a 5 salários mínimos, só perdendo para a cidade de São Paulo, não, inclusive, só perdendo para o índice da cidade de São Paulo. O IPCA acabou dando a menor medida. Só que na realidade, e agora eu vou puxar para as perguntas, na realidade, eles não são desconectados, eles não são desconexos. Porque o aumento do custo do produtor, impreterivelmente, vai acabar sendo repassado para o consumidor. Perfeito? Vocês enxergam como isso é uma coisa que naturalmente vai acontecer? E um custo de vida de uma tabela específica não corresponde ao seu custo de vida. Então, os índices, para todos irem para cima, cada um mede uma coisa diferente. É complicado medir a inflação sua, a inflação minha, porque o nosso padrão de vida é diferente. A região que a gente mora muda muito os gastos, a nossa estrutura, a estrutura familiar nossa muda muito. Então, é muito complexo você conseguir, de fato, falar a minha inflação foi X. Por isso a gente acaba pegando o índice amplo como referência. A gente acaba pegando os principais índices para ter um norte, mas eles não são desconexos. É importante que você entenda como cada índice funciona, você ter o seu controle do seu custo de vida. Por exemplo, o meu custo de vida de mercado de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 aumentou de 20% a 25% o meu gasto com o mercado e meu padrão de consumo não mudou muita coisa. Então é importante que você acompanhe os seus gastos, você tenha o seu controle. É a melhor maneira de você conseguir fazer isso, é você ter o próprio controle do que você gasta, do que entra, do que sai. Quando você for negociar um aumento, você entender que de fato o custo de vida, o que de fato afeta o custo da sua empresa da construção civil, o que está acontecendo. Então o melhor jeito que tem é você controlar os seus próprios gastos, perfeito? Segundo ponto, o que eles têm a ver com a Selic? Tem uma aula que deve estar aparecendo aqui em cima também, que eu explico a relação da Selic com a inflação de maneira genérica. A Selic, basicamente, ela é um freio da inflação. Ela tende a deixar o dinheiro mais caro, dificultar o acesso a crédito, portanto, deflacionar as coisas. Então, a Selic ela está conectada com todos esses índices, perfeito? Vejam a aula para ver muito mais detalhes. E qual índice afeta mais a sua ou a minha vida? E isso a gente discutiu diluidamente ao longo dessa aula. Vai depender muito do seu padrão de custo de vida. Por isso que eu acho interessantíssimo você sempre estar computando os seus gastos, ter uma planilha de controle, algum aplicativo, estar assim acompanhando o IPCA, o IGPM, se você é produtor, acompanha o índice do produtor. Mas o melhor jeito de você medir é você ver o seu aumento de custo de vida real, perfeito? E agora, última pergunta, estou vendo a listinha aqui para não esquecer nenhuma. Se os títulos híbridos IPCA+, te protegem, o título IPCA+, o que ele faz? Ele pode ser público, pode ser privado, Tesouro Direto, CDB, LCI, debênture, tudo pode emitir um título IPCA+. Ele te dá o IPCA, que é a medida oficial do Brasil da inflação, mais uma taxa. Por exemplo, IPCA mais 5. Se a inflação foi 10, você vai ganhar 15. Se a inflação foi 2, você vai ganhar 7. Estou inventando mais 5. Tá? Poderia ser mais 4, mais 3. Depende do prazo, da emissão, do momento que você está pegando. Só que ele te protege da inflação, perfeito? Da inflação como IPCA. Da inflação como IPCA. Agora, se o seu custo de vida aumentou o dobro da inflação, o título híbrido não necessariamente te protege. Ele não é um título blindado, não existe nenhum investimento blindado. Existe uma combinação deles que consegue blindar o seu resultado, blindar a sua carteira. Isso de fato existe. Mas mesmo as pessoas mais conservadoras que investem em títulos IPCA+, que são sim uma boa opção, são sim uma boa proteção contra a inflação, não são blindados, porque a sua inflação não necessariamente é o IPCA. Show de bola? Então, retomando, se você quer uma aula sobre quais investimentos de fato te protegem, comenta aqui embaixo, deixa o like, se inscreve nesse canal maravilhoso que quer levar conteúdo para você. Eu vejo vocês na próxima.